vocês peguem Megillah Esther, né? O livro de Esther, tá? O livro de Esther. Nós estamos falando, o livro de Esther, para quem o livro de Esther está ali próximo de Jó, né? Antes de Jó, tá? Então, e nós vamos para o primeiro capítulo, né? Nós vamos começar no primeiro capítulo, que essa história ocorreu na época de Ahasverosh. Então vocês guardem esse nome, que é importante, que isso já é uma base espiritual. Ahasverosh. Tá? Vamos começar nossos estudos. Então, o livro de Esther, Purim, né? O festival Hag se chama Purim. Pur é sorte em persa. Pur não é uma palavra hebraica, né? Purim, então, hebrezizado, né? Vamos assim dizer, são sortes, né? Então, é um período que a gente pode mudar a nossa sorte. É um período que nós podemos mudar os mazalotes, tá? Então, por isso que é tão importante o irmão queimar no Corban de Misbeah, né? Que vai ficar sob responsabilidade desses irmãos que eu já falei, né? Com o druso à frente, tá? Nós podemos mudar os mazalotes, tá? Isso é muito importante, tá? Então, o livro de Esther, ele na realidade ele trata da fundação do mundo, tá? Então, a instrução que vocês vão ter agora, vocês nunca tiveram, tá? Eu até pensei bastante, né? Eu tive que calibrar, né? Aqui, né? Para não exagerar muito, né? Tá? Mas vocês vão ver que o livro, como ele é lido, não tem nada a ver com o que é o livro, tá? Então vocês vão começar a entender, através do Megillah, que a Torá foi escrita no plano superior. Quem não tiver a chave cabalista não entende nada, tá? Então, primeiro vamos entender o que é um Hag, né? O que é um festival, o que é um ritual, né? Um Hag é assim como se fosse um Black Friday, né? É connection com Hashem com 90% de bônus, tá? Então, nós estamos aqui em Adar, fechando o ano, aqui está Purim, né? Tá? Nós estamos fechando o ano. E nós temos um Hag, tá? Nós temos um Hag, a palavra Hag vem de Lahug, né? Que é o movimento dos ponteiros do relógio, tá? Então, todo ano nós temos aí, né, essa repetitividade do Sha'arim, né, dos portais. E a gente sabe que um Hag é um Black Friday. Então, nós não podemos perder esse Shabat, porque também é uma coincidência de Mazal, né? Quando Purim cai em um Shabat, numa sexta-feira para sábado. Aí nós temos sexta Purim, sábado Shabat. Então, são 2 dias de portais, um portal ligado no outro. Nós temos o portal de Purim na sexta e nós temos o portal de Shabat no próprio Shabat, tá? Então, tudo o que está escrito no Megillah Esther, ele não só é inspirado, mas ele é exatamente o que ocorre com a humanidade também no ciclo que a gente chama de ciclo zodiacal, né? Tá? Dos mazalotes, tá? Então, é dito pelo Hazal, né, que o único livro, né, que irá permanecer após a vinda de Mashiach é Megillah Esther. Tá? Todos os livros dos profetas, eles irão desaparecer. Tá? Mas o Megillah será explicado. Então, quando o Mashiach estiver entre nós, ele começará a explicar a Torá do Megillah. Tá? Então, a importância desse livro para todos nós. Então, vamos entender. Lembre-se, nós estamos focando o primeiro capítulo.
Porque é no primeiro capítulo aonde Hashem colocou todas as entidades espirituais que existem no nosso mundo, para a gente entender. Então, sem entender o primeiro capítulo do ponto de vista cabalista, ninguém entende o Megillat Esther, tá? Ninguém entende, tá? Então, o Megillah, ele ocorre em um momento que a gente chama de Galut Bavel, né? Que era o exílio da Babilônia. Todos vocês conhecem o exílio da Babilônia. O primeiro templo foi destruído, Nabucodonosor foi lá, destruiu tudo, levou os utensílios, o povo foi marchando nu, né? Nu. Jeremias também sofreu, lá apareceu Daniel, tudo aquilo, né? Agora, por que é Galut Bavel? Porque Bavel também pode ser escrevido como Levav. Bavel é igual a Levav. E Levav, Galut Levav, significa exílio do coração. O que é o exílio do coração? Israel estava com seu coração exilado de Hashem. Jeremias, ele fala do oleiro, né? Ele fala, venham visitar o oleiro e ver como Hashem faz com o barro, né? Com Adam, né? Adam, o homem, né? Tá? Então, Jeremias, ele faz todas aquelas profecias, né? Sobre Bavel, que na realidade é Levav. Por quê? Porque nós, nesse momento, nós estamos em Galut Bavel. Só que é Galut Levav. O coração do homem, ele está em exílio a Hashem. Nós não, né? Quer dizer, então, os irmãos já coloquem aí no papel essa primeira instrução do livro, né? Tá? Galut. Bavel é Galut Levav. Tá? Como é que está a humanidade hoje? Ela está no exílio coronal com Hashem. Nós estamos, então, no estado de Galut Bavel. Então, nós estaremos sobre o domínio dessas entidades que nós vamos estudar agora. Irmãos, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Né? A paridade, mará, é espelhamento, né? Em hebraico. Né? Mará, espelhamento. Existe um espelhamento. Tá? A humanidade está em Galut Levav, então nós estamos dominados pelas mesmas entidades desse período do livro de Megillat Esther. Tá? Então, Megillah é o que nós estamos vivendo hoje, né? Por quê? Porque nós estamos lutando por conflito de bens, valores, poder, controle político, controle da natalidade e assim por diante. Tá? Lá em Jeremias 25, ele fala de um exílio de 70 anos. Tá? Um exílio de 70 anos. Nós estamos, então, vivendo um exílio de 70 anos. Tá? Quando começou esse exílio de 70 anos? Nós não sabemos exatamente. Então, alguns vão dizer que o exílio começa quando Israel passou a administrar Jerusalém, em 68. Então, pode ser que sim, pode ser que não, nós não sabemos. Tá? Tá em 68. Lembre-se, Israel não tem o domínio sobre Jerusalém. Israel tem a gestão administrativa ali daquela situação religiosa ali das igrejas, etc. Mas Israel não tem o domínio. Então pode ser que esses 70 anos ainda não tenham se iniciado. Tá? Mas está no livro. Então, o que nós sabemos? Que sempre antes de haver uma redenção, seja na nossa vida, seja no nosso trabalho, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos empreendimentos. A maçonaria é inteligente, né? Em todos os nossos empreendimentos. Né? Então, sempre antes de haver uma redenção em nossos empreendimentos, existe um ataque de Amaleque. Sempre. Tá?
Então, essa é uma entidade que existe, tá? Amaleque sempre existiu. E nós vamos ver aqui no livro de Shemot, né, que nós somos chamados a jamais esquecer Amaleque, tá? Então, o livro ele começa com uma citação, né? Essa história ocorreu na época de Ahasverosh, tá? Isto é, Xerxes em grego, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até Cush, Etiópia, tá? Quer dizer, reinou sobre o mundo daquela época, tá? Então, é importante nós entendermos que Ahasverosh é um clipá, tá? Então, eu fiz aqui um desenho para vocês, tá? Para vocês entenderem tudo isso. Vamos acender a luz e colocar, tá, aqui o desenho que eu fiz, né? Tá? Tentar ilustrar, tá? Nós temos o Criador, o Creator, consciência divina. Não sabemos o que é. Sabemos que ele nos criou. A gente está aqui, né? Porque se a gente está aqui, ele existe lá. Se nós não estivéssemos aqui, é porque ele não existia lá. Então, se ele para de existir, a gente também parava de existir, tá? E nós sabemos que Hashem, ele cria a lua, ele cria em Isaías 45:7. O que é dito em Isaías 45:7? Vamos ver. Eu formo a luz, está aqui a luz, e crio as trevas, está aqui as trevas. Mando as bênçãos e a maldição, todas as maldições. Tá? Então, quem é que manda clipar? Hashem. Quem é que manda a solução de sair do clipar? Também Hashem. Tá? Eu, Havaya, faço absolutamente tudo. Tá? Okay? Então, isso é muito importante, porque ele nos cria com luz e trevas, tá? E ele nos coloca dentro do nosso íntimo, né? Na parte mais íntima da nossa alma, que é Nefesh, né? Vamos aqui colocar o nosso mapa, tá? Nosso mapa, tá? A parte mais baixa da criação humana é o Nefesh, é a nossa alma instintiva, né? E a parte mais baixa do nosso instinto é exatamente maximização de satisfação. Nós somos seres que somos totalmente voltados a maximizar nosso nível de satisfação, tá? Então, quando o irmão, por exemplo, me procura, pô, Rabi, eu estou passando por isso, e por isso, ele não está passando por nada daquilo. Aquilo foi a satisfação dele que não foi atendida. Ele não entendeu que aquela satisfação está errada. Tá? Ele está querendo tirar prazer do que não existe. Por isso que ele tem isso daí. Tá? Então, a nossa Megillah, o nosso Megillah começa com Ahasverosh, né? Sobe ao trono sem ser o herdeiro do trono. Ele não era o herdeiro do trono. Mas ele impressionou o povo por riqueza e poder. Tá? Então, ele vai convocar toda a população das suas 127 províncias para 180 dias de festa, porque ele queria mostrar poder e receber honrarias. Né? Então, Ahasverosh é um clipá. O que é um clipá? Um clipá é exatamente o que nós já estudamos, né? Um clipá é essa situação que nós nos encontramos buscando desejo sobre desejo, desejo sobre mais desejo, tá? Então, o homem, ele é um buscador, um maximizador de desejos, tá? Okay?
Nós vamos entender isso daí já já. O que esse livro nos leva, né? Tá? Então, um clipar é uma entidade negativa. Tá? O clipar é uma entidade negativa. É isso daqui. 2 quakes negativos com um quake positivo. Tá? Ele é uma entidade negativa. Nós já estudamos isso, né, irmãos? Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu deveria ter deixado separado, mas não deixei. Tá? Mas vocês se lembram, né? Da nossa lousa, né? Tá? Então, aqui é o clipar. O que é o clipar? O clipar é o meu desejo, ratzon, e os meus midotes. Tá? Então, eu quero midotes sobre midotes. Tá? Eu tinha um iPhone 10, mas já saiu o 12, eu ainda não tive o 11, então eu fico desesperado. Como pode isso ter acontecido na minha vida? Eu ainda tenho um iPhone 8, ele já está no 12. Então eu sou, coitado de mim, eu sou um nada. Porque a Apple já está no 12 e eu ainda estou no 8. Então eu estou desesperado. Isso é Mashimor operando em mim. Isso é o clipar. Tá? Okay? Então, nós somos controlados, quer dizer, todos nós temos algum controle de clipar sobre nós. São pouquíssimos os Mekubalim que eles conseguem ser clipar zero. Tá? Então você pega lá, velhinho lá, do Carral, dos Mekubalim, em Jerusalém, né? Tem em Jerusalém, tem na Ucrânia também, né? Lá com 113 anos de idade, esse daí já não tem mais nenhum clipar sobre ele. Tá? Somos controlados por clipotes. Nós somos controlados por clipotes. Tá? Raríssimos Mekubalim, eles estão libertos do que nós chamamos libídones, né? Libidos amande, possedende, né? Dominante, né? Tá? Então, nos dias de Achaverut, né? Se refere a esse período em que os israelitas estavam dominados por essa entidade de clipar chamado Arriverosh. Então, vamos entender. Arriverosh, vocês sabem que é irmão, né? Em hebraico. Arriverosh significa irmão do cabeça, tá? Que cabeção é esse aí? Então, nós temos que nos voltar ao livro de Daniel e se lembrar do sonho que Daniel conseguiu decifrar, né, de Nabucodonosor. Né, tá? Então, na realidade, Arriverosh, ou Arshverosh, ele é o reborn de Nabucodonosor. Tá? Então, nós temos essa entidade que está dominando Bnei Israel, está dominando os filhos de Israel. Né? E é muito interessante, por quê? Porque eles dominavam 127 províncias, né? Diz o texto. Mas só Israel estava spread out, só o povo de Israel, Yehudim, né? Yehudim, só o povo de Yehudim, de Judá, estava espalhado por todas as províncias. Tá? Vocês se lembram, no livro de Daniel, ou seja, 70 anos antes desse episódio, né? Lá atrás de Nabucodonosor, Daniel se tornou vice-governador de todas as províncias. Né? Então, isso é muito importante nós entendermos. A entidade de Amaleque continuava presente. Né? Então, essa é a mesma origem espiritual lá de Nabucodonosor. E nós não podemos nos esquecer que essa entidade de Nabucodonosor, ela foi autorizada por Hashem a dominar Jerusalém e destruir o primeiro templo. Tá? Por quê? Porque Hashem estava irado. Então é muito importante nós entendermos
que o que nos leva a ter uma destruição de nossa vida é quando nós nos tornamos galut levav, tá? Quando Israel se tornou, ainda em Jerusalém, com o primeiro templo de pé, com todos os utensílios lá dentro, no caso, o rei Joaquim, né? Iaquim, né? Joaquim ou Iaquim, né? Quando o povo entrou em exílio coronal, e abandonaram Hashem em seu coração, tá? Idolatria, sexo desregrado, ódio gratuito pelos irmãos, né? Lashon Hará, todas essas coisas, né? Hashem, então, autoriza essa entidade, que aí no caso estava em Nabucodonosor, né? Para ir lá e destruir e colocar na galuta aquele povo. Então, antes do exílio físico, houve o exílio espiritual. Então, o irmão que nesse momento está reclamando, que está faltando dinheiro, que o marido não dá mais atenção, que o filho está indo para as drogas, não sei o quê, analise seu coração. Seu coração entrou em galut antes, porque Hashem, ele observa pelo coração. Tá? Então, ele vê, ele dá um tempo, ele manda sinais, ele procura. Por isso que no livro em Megillah, o nome Hashem não aparece. Né? Quando aparece Hameler, né? Sem Hameler Hashaverosh, então quando aparece só Hameler é o próprio Hashem. Né? Tá? Mas Hashem, ele manda sinais, toques e palavras para o irmão entender que ele está se distanciando no seu coração. Se está se distanciando no seu coração, se o irmão já está em Galut Levav, ele irá ter um Galut Bevav. É incrível isso, né? Tá? Então, Bavli, né, a Babilônia, né, nós é que nos dirigimos para a Babilônia. Nós nos fazemos levar para a Babilônia, porque nós abandonamos primeiro Hashem em nosso coração. Tá? Então, isso é a segunda lição muito importante que eu quero que o irmão, hoje, já faça esse exercício. Né? No que eu estou me distanciando de Hashem? O irmão começa a reclamar. Né? O irmão, não está entrando o dinheiro que eu precisava, não está isso, não está aquilo. Tá? Então, assim, nós temos que entender o quê? Nós temos que entender, nós acabamos de ver que foi Hashem que autorizou a entidade de Amaleque, né, a ficar sobre Nabucodonosor, fazer Nabucodonosor ir lá e levar o pessoal na escravidão. Quando? Agora eu vou botar uma outra lousa que eu desenhei aqui, né? Tá? Uma outra lousa, tá? Então, essa aqui é a outra lousa. Tá? Nós, aqui nesse mundo, nós estamos dentro de um clipá. Vocês estão vendo o clipá aqui? Ó? Aqui é o clipá. Tá? Estamos dentro do clipá. Tá? Então, nós queremos tudo do mundo limitado. Tá? A gente se limita a querer do mundo limitado. A gente se esquece que existe um mundo ilimitado aqui fora. Tá? Então, Galut, o exílio, nós é que nos impomos. Quando a gente diz, não, eu quero prazeres da carne. Como querem ser chamado? Adam, porque vim da Adamá. Tá? Então, quem é que se impõe o exílio? Eu me imponho o exílio. E qual é a técnica de me impor o exílio? Primeiro, eu afasto o meu coração de Hashem, do infinito, do ilimitado, do todo-poderoso, daquele que é bom, e ninguém mais é bom a não ser ele. Primeiro eu imponho isso no meu coração. Depois que meu coração já fica longe de Hashem, eu digo, não, eu tenho que explorar os prazeres da carne. Tá? Então, toda a minha caminhada é buscando o prazer de carne dentro do meu
clipar. Então, romper isso daqui só é possível através do estudo da Torá pela chave cabalista. Tá? Então, o clipar, ele na realidade, essas entidades, né, elas existem, né, como sanguessugas. Então, quando o homem foi formado, ele foi formado, nós já vimos, né? Nós já vimos, desire to receive. Né? Esse é o homem, desire to receive. Quando o homem ele é spread out, né, em 600 mil situações quânticas, né? Cada pedacinho desse daqui é a forma espelhada desse primeiro homem. Tá? Então, esse desejo de receber está dentro de cada um aqui, ó. Está dentro de cada um. Isso é uma coisa extraordinária, por quê? Porque o modelo, ele é um modelo espelhado. Então, existe a luz que espelha as trevas. Tá? A luz espelha as trevas. Então, assim como eu tenho as 10 Sefirot da luz, eu tenho as 10 Sefirot das trevas. Só que as Sefirot das trevas não têm vida. As 10 Sefirot das trevas, né, eu faço a luz e crio as trevas, né, tá? Jeremias 45, 7, né, necessita da luz que está no nosso, que está na árvore da luz, na árvore das trevas. Aqui eu tenho 10 Sefirot, aqui eu tenho 10 Sefirot. Tá? Essas 10 Sefirot só existem porque existe a luz. Tá? Então, por exemplo, eu chego na frente de um espelho, eu estou me vendo. Eu desligo a luz, eu paro de me ver. Vocês entendem? Isso a gente chama de Mará, né? Quer dizer, é espelhado. Isso aqui é totalmente espelhado. Tá? Então, essa energia espiritual, né? Ela é totalmente vulnerável. Eu preciso, Mashmor precisa da luz de Mashiach para sobreviver nesse mundo. Tá? Isso é a coisa mais incrível que tem. Né? Por quê? Porque a Mashmor, né? Quer dizer, as entidades negativas, elas não vão se alimentar, elas vão sugar. Por quê? Porque eu tô aqui, aí eu boto um espelho aqui, né? O espelho, ele suga a minha imagem para lá, ele suga através fotonicamente, né? Como é que eu apareço no espelho? Porque os quanta refletida em mim são sugados pelo espelho, tá? Então aí vem o verbo NK, que é sugar, como morcego, como sanguessuga, tá? E isso é uma coisa extraordinária, né? Porque assim que um bebê nasce com as mãos fechadas para tomar tudo que ele puder do mundo, né? O primeiro ato dele é sugar o leite da mãe. Tá? A mãe não diz, meu filho, vem cá que eu vou te dar leite. Né? O bebê vai lá para sugar o leite dela. Inclusive, tem até mães, né, que ficam com o seio, né, ferido e etc. Tal a força, né, que o bebê com as mãozinhas fechadas que veio tomar tudo do mundo, depois morre e enterra com a mão aberta, mas enterra assim, né, com a mão aberta. Ninguém fecha a mão de cadáver, né? Bebê é que nasce fechado. Chega até a ferir, né, os seios da sua própria mãe. Então, isso é exatamente como funciona. Aqui suga daqui. Tá? Aqui suga daqui. Isso é muito interessante. Então, essa entidade de Arsh Verosh, tá? É uma entidade que suga.
Então, ele vai oferecer esse banquete para todo mundo, vocês já vão saber por quê. Então é muito importante, né? Porque toda entidade negativa, ela existe para sugar. E isso é incrível, né? Isso é incrível. Tem gente que você conversa com a pessoa 20 minutos, puta, você se descarrega todo. Você sai dali cansado, né? Sai bocejando, né? Porque nós sabemos que o corpo humano, até 3 dias sem beber água, comer e trabalhando direto, ele consegue. Mas o espírito não. Então tem gente que chega, né, Mashimor, né, e suga, né, Ianak, a sua escolha, né. E aqui aparece uma coisa muito interessante, tá? Muito interessante. Por que o vendedor de droga ele vai para a porta de colégio, tá? Por quê? Porque o jovem ele tem muita energia espiritual abundante, né? Por que o pedófilo vai atrás de criança, né? Porque ele consegue sugar muita energia, tá? Então, isso é muito importante da gente entender, porque os traficantes eles brigam, né, por tomar conta da porta de colégio. Né? Por que traficante não vai, por exemplo, vender cocaína na porta de casa de repouso? Né? Quer dizer, um veião lá, né, tá todo caidão lá, dá uma cheirada, dá uma levantada. Por que não vai? Tá? Porque Mashimor não vê energia que ele possa roubar. Mas na porta de um colégio, as crianças estão sempre alegres, sempre contando piada, um sacaneando o outro, etc. Por que o pedófilo vai atrás de bebê? Energia pura, né? Energia pura. Tá? Isso é incrível, né? E aí nós temos esse problema, né? Tá? Nós temos esse problema quando a mulher aborta, né? Quando a mulher aborta, Mashimor vai para dentro do útero. Aí ele vai acabar chupando toda a energia da mulher. Por isso que normalmente as mulheres que abortam, depois elas entram em depressão, né? Porque Mashimor vê um espaço com energia vazio, né? Porque o bebê tem muita energia, né? Então ele ocupava um espaço e deixou toda aquela energia ali, né? A energia continua ali. Mashimor opera, retira aquela energia toda, quando ele sai, a mulher entra em depressão, né? Às vezes fica doente, etc. Tudo isso está ligado exatamente a essa situação quântica, né, que a gente estuda. Irmãos, prestem atenção, o globinho, né, o presente do Marcelo Edgar por Carral, né, o globinho está flutuando em um campo eletromagnético. Nós estamos flutuando nesse campo da consciência divina. A Terra está flutuando. Pô, quem é que garante a órbita da Terra? Não, um negócio maluco, né? Quer dizer, nós estamos em um sistema solar, em uma Via Láctea que está se movendo em direção a Andrômeda. Olha, tudo isso daí, nós estamos assim, né? Não é só o presente do Marcelo Edgar que está flutuando. Nós estamos flutuando na consciência divina, a Terra está flutuando na sua órbita, o sistema solar está flutuando nesse ponto periférico da Via Láctea, e a Via Láctea está flutuando também em toda essa maravilha do universo, e assim sucessivamente. Tá? Então, é muito importante nós entendermos. Essa situação, né, essas entidades, elas operam no que a gente chama de Olam Hamar Sheva, né? É o mundo do pensamento, tá? Então, essas entidades, elas vêm primeiro atacar o homem no mundo do pensamento. Tem o mundo da palavra e também tem o mundo das ações, mas inicialmente é o mundo dos pensamentos, tá? Então, o primeiro capítulo de Megillah Esther, ele trata do mundo do pensamento, que é o primeiro ataque
que a gente sofre. Quando vocês forem ler o primeiro capítulo, vocês têm que pegar essa instrução e encaixar no capítulo. Tá? Então, a gente pega, por exemplo, os discursos de Hitler e Lula. Né? Tá? Eles não propõem nada, eles só falam, eles só atacam o pensamento. Você tem um determinado pensamento, né? E você segue aquele pensamento dele. Por quê? Porque ele consegue se infiltrar no seu pensamento. Tá? Mundo dos pensamentos, Olam HaMachsheva, né? Machsheva é pensamento. Tá? Então, todas essas movimentações que a gente vê, por exemplo, Achaverosh fazer, festa por 180 dias, buffet, bebida, tudo de graça, conjunto de música, né? Chamou a Anitta lá para cantar, esse negócio todo, né? Tudo isso daí é mundo do pensamento. Tira o pensamento do homem de Hashem, da Torá, tira o pensamento do homem dessa direção e traz o pensamento do homem para essa direção. Traz. Então, não existe domínio desses clipotes, né? Dessas entidades, se nós não conseguirmos tirar algum prazer dessa entidade. Tá? Então, o irmão busca a droga, busca o cigarro, a bebida, o sexo desregrado. Tá? Nesse exato momento, nós estamos passando por esse ataque espiritual nos nossos pensamentos. Tá? Pavor da morte, a praga, a vacina, eu tenho medo de morrer. Então, essas entidades, né, clipotes, né, elas estão aí. Tá? Então, às vezes, o irmão, ele quer procurar, ele não quer entrar em um galut bavili, né, que a gente já viu que é galut levável. Né? Mas vai ter um amigo, um colega, um vizinho, que vai ficar colocando pensamentos vazios, né, na cabeça dele. O pensamento a entidade, né, essas entidades de clipotes, né, as entidades que aqui está identificada como Raman, nós já vamos entender o que quer dizer o nome Raman, né? Tá? Elas não vêm com coisas cheias de sabedoria, é coisa muito vaga e consegue neutralizar a cabeça. Tá? Aí o irmão acaba adulterando, abandonando a família, perdendo o emprego, voltando a fumar, voltando a beber, entra nas drogas. É um negócio impressionante como essas entidades operam. Então, Achaverosh, ele sabia que ele necessitava, né, para se estabelecer, não sendo o herdeiro do trono, ele precisava mostrar glória e poder. Então, vocês se lembram, né? Como é que os nazistas dominaram a Alemanha? Com glória e poder, desfiles, né? Juramento em Nuremberg, né? Todas aquelas coisas. Né? É um negócio impressionante isso. Quando a gente faz o paralelismo, né? Esses 180 dias de festa com o nazismo alemão, é um negócio impressionante. Tá? Um negócio impressionante. Tá? Então, como nós temos 5 níveis na alma, né? Então nós temos 5 níveis da alma, né? Nós temos Nefesh, que é o nível mais baixo, é o corpo. Tá? É o corpo. É muito importante, né? Hoje nesse programa que teve lá nesse programa que teve no History Channel, né? O cientista estava lá falando, né? Que a alma sai, depois a alma volta, né? Aí mostraram umas fotos da alma saindo, depois da alma entrando. Não, isso é errado, isso não existe. Isso é History Channel, né? A alma não está no corpo. Nefesh, que é traduzido como alma, é instinto. Tá? O que está no corpo é o instinto da alma. A alma está aqui em cima, Raya, né? Tá? Nós temos Neshama, né? Nós temos Neshama, Neshama, né? Tá? Que é, vamos assim dizer, aonde
Então, os mundos, né, onde estão as almas, né? Quer dizer, a consciência. A consciência, ela está em Briá. A consciência divina está em Atzilut, né? Atzmut é consciência, né? Tá? Então, Atzilut é o mundo da consciência, emanação, né? Aqui não existe alma penada, né? Vamos assim dizer. Começa aqui em Briá, tá? Então, o que acontece? Todo esse impulso, né? Todo esse impulso que nós temos, né? Em Nefesh, no corpo, ele visa única e exclusivamente maximizar prazer, max joy, né? Como se diz em inglês, né? Então, nós somos criaturas que buscamos prazeres da carne. Muito interessante, tá? Então, isso é patente, né? Ninguém chega, por exemplo, em um restaurante e fala assim, ó, garçom, vem cá, me traz um café expresso ralo e dá uma pingada de leite, leite azedo nele. Ninguém senta em um restaurante e diz, ô, garçom, vem cá, eu quero um chopp choco e quente com batata mochiba e fria. Ninguém, né? Você fala, ó, eu quero o chopp mais geladinho que tiver, a batata mais fritinha, agora, você vai fazer essa batata agora? Eu vou, né? Aí você diz, esse restaurante é bom, o chopp está sempre geladinho, a batata está sempre torradinha, né? Porque prazeres da carne, né? Quando a gente está lá tomando aquele chopp, a gente não está lembrando de Torá, não está lembrando de nada. A gente faz esse desligamento instantaneamente, tá? Então, eu estou aqui conversando com ele, dando uma instrução. Chegou o chopp com aquela batata torradinha, não sei o quê, pô, eu já vim para cá. É instantâneo, é quântico. É quântico. Irmãos, presta atenção. O globinho do Edgar tá girando aí, tá no ar. Está no ar. Ninguém está vendo o campo eletromagnético, mas está aí o campo eletromagnético. Ele está balançando assim por causa do vento ali do ventilador. Tá? Aí está balançando. Tá? Olha só, que coisa maravilhosa. Isso é exatamente o que ocorre no nosso dia a dia. Nós estamos aqui com um pensamento no sagrado. Aí aparece alguma coisa aqui extraordinária de prazeres da carne, você se desliga e vem para cá. Aí às vezes você vem para cá e não volta mais. Por quê? Porque na hora que você sente prazer no que o clipar te dá, você quer mais clipar. Tá? Quer mais clipar. Porque é muito interessante. O prazer de estar no sagrado está aqui em cima. O prazer de estar no corpo está aqui embaixo. Tá? Eu consigo segurar no meu corpo, mas eu não consigo segurar em Hashem. Olha só. Que coisa, né? Eu consigo segurar no globinho aqui, ó. Mas eu não consigo segurar na força eletromagnética. Mas quem é que está segurando o globinho? O campo eletromagnético. Olha. Tá? Então, isso é exatamente o que ocorre no nosso dia a dia. A Chaverosh sabia disso. Então, o que ele fez? 180 dias de festa, mostrar aí para o mundo o seu poder, sua glória, né? Todas essas coisas, né? E ainda foi mandar a mulher dele desfilar, mas isso nós vamos ver amanhã, tá? Okay? Então, o que acontece? Daqui nasce o conceito que esse livro nos traz. Megilá Esther nos traz todo o conceito do que é o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. Berrirá, Panui, né? O livre-arbítrio. Nos traz todo o conceito do livre-arbítrio. Hashem nos cria, tá? Luz e trevas. Jeremias 45:7. Tá? Aí nós temos a decisão de escolher buscar maximizar a satisfação em direção a Mashiach ou maximizar a satisfação em direção a Mashmor.
Isso é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é você chegar em uma sorveteria e dizer, eu posso escolher sorvete de coco ou sorvete de maracujá. Isso não é livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio não é o que o poderosíssimo professor Mário Henrique Simonsen falava, né? Tá? O sultão, ele tem livre-arbítrio, dizia ele, né? Lá na fundação, na década de 70. Eu sou velho mesmo, né? Ele falava, o sultão, ele conhece a curva de maximização. Isso é para explicar a concavidade seccional da curva função-utilidade, que é uma equação vetorial, né, complexa na econometria, né, na teoria econômica. Tá? Então ele falava, para provar a concavidade seccional da curva função-utilidade, coloquemos as opções. O sultão, ele pode ter 100 mulheres louras, ele pode ter 100 mulheres morenas, mas ele vai optar pela concavidade seccional. Ele vai ter, digamos, 75, mas 25 louras e 50 morenas, né? Tá. Ok. Tá. Então, na realidade, isso não é livre-arbítrio. Tá? Isso é uma explicação do comportamento humano dentro do clipote. O livre-arbítrio é exatamente isso. Aonde eu quero buscar satisfação? Em direção a Machia ou em direção a Mashimor? Tá? Aonde eu encontro realmente satisfação e felicidade? Quando eu estou buscando o sagrado ou quando eu estou buscando a minha satisfação material? Então, Rabi Yeshua, ele vai falar, né? Buscar primeiro o Shamaim, que todas essas coisas, Kilalá, né? Shelalá, vem por acréscimo, tá? Então, sabendo disso, o que o nosso Hashaverosh ele faz? Festa, 180 dias, dá comida de graça para todo mundo, a turma pode beber quanto quiser, assistir todos os shows, 6 meses de festa. Ou seja, significa que durante 6 meses ele estava colocando o clipar, estava vindo sobre 127 províncias, né? E os judeuzinhos de plantão? Os judeuzinhos de plantão caíram na história também. Nós já vamos ver isso, tá? Mas primeiro vamos entender, né? O clipar aqui, né? Essa situação, né? Ela traz uma satisfação que nós chamamos de positiva, imediata e certa. Então, nesse eixo do Sitra aqui, né? Tá? Aqui está muita satisfação material, pouca satisfação material. Tá? Na linha do Errad está a satisfação espiritual. A satisfação espiritual, ela é realmente estreita, porque estreita é a porta do aprisco, segundo Rabi Yeshua, né? Tá? Até tem uma pastora, né? Que outro dia ela postou, estava lá na nossa página, né? Que evangélico obeso não entra no céu. Não sei se vocês viram isso aqui, né? Assistiram esse vídeo dela, né? Ela deu uma palestra, né? Não sei se o Roche viu isso na nossa página. Ela deu uma explicação lá, né? Que evangélico obeso não entra no céu, porque a porta é estreita. Na realidade, a porta realmente é estreita, porque nós temos que estar na linha, tá? Na linha. Porque não adianta assim, não matarás, não adulterarás. Não, eu topo não matar, mas adulterar eu não topo, porque eu gosto de adulterar. Tá, então eu matei, você matou. Você matou a relação com sua mulher. Tá? Então, quer dizer, não adulterar também é matar. Tá? Porque todas as mitzvot, elas formam um só conjunto que a gente chama de satisfação ao coração do Eterno. Quando nós cumprimos as mitzvot, nós saímos do Galut Levav. Nós deixamos a Babilônia. Tá? Então, Rabi Yeshua nos mostra a parábola, né, do bom samaritano. Um Cohen, né, descia de Jerusalém para Jericó. Ou seja, ele
O que esse Cohen estava fazendo? Ele saiu de Jerusalém, o errado, e estava buscando um ponto de otimização material dele, que a gente sabia que Jericó, né, é como se fosse assim Las Vegas, né? Ah, tinham as mulheres de programa, né? As bebedeiras, né? E o levita também passou, né? Tá? Também foi, né? Então, existem momentos onde a gente procura montar um pacote de vida para otimizar o quê? Para otimizar o positivo imediato e certo para o nosso bem-estar material, né? Então, isso nós vamos dizer que é o Yetzer Hará, né? Nós estamos sendo governados pelo Yetzer Hará, por essa inclinação a não cumprir as mitzvot, né? Tá? Ah, mas eu tenho que cumprir todas as mitzvot? Não, você tem que cumprir duas, né? Honrar Shabbatot, respeitar Shabbatot e honrar seus pais, tá? E na hora que você cumpre isso daí, você está cumprindo a Luhot da direita, né? A tábua daqui, né? O resto é consequência. Porque se você honra pai e mãe, você tem respeito pelo próximo. Então você não vai matar, não vai adulterar, não vai levantar falso testemunho, etc. Né? Tá? Isso é muito interessante. Se você respeita Shabbatot, você já acabou de assumir, né, que eu sou o Senhor seu Deus, né, que te tirei da terra do Egito com mão forte e braço estendido. Você não vai fazer imagem, você não vai cultuar outros deuses, né? Tá? Então é muito interessante, né? Porque a gente pega 613 mitzvot, mas tem muito mais mitzvot, né, na Torá do que 613. 613 foi a organização de Maimônides, mas nós sabemos que tem muito mais, né? Aí você faz um primeiro resumo de 10, né? Aí depois você diz, puxa, se eu respeitar Shabbatot e honrar pai e mãe, puta, eu estou englobando tudo, porque quem respeita pai e mãe, respeita o próximo, tá? Respeita o próximo. Quem honra pai e mãe, né, respeita o próximo. Quem respeita Shabbatot, puxa, tá direto no coração de Hashem. Para nós cabalistas somos muito práticos nisso aí, né? Tá? Como é que a gente se aproxima de Hashem? Ruminando terços e quintas, engolindo no Shabbatot e honrando pai e mãe, né? Honrando os familiares. Tá? Só que o Yetzer Hará, ele quer otimizar, né, os nossos olhos, ouvidos, ele quer otimizar os nossos prazeres. Né? Então, o irmão compra um Rolex falso. Tá? Ele olha para o pulso, né? Ele sabe que é falso, mas ele tem a impressão, né? Ele deixa a imagem para o outro que ele tem um Rolex. Tá? Olha só. Tá? Igual lá na Samsung, né? Eu falei, puxa, esse iPhone 12 deve estar vendendo muito, né? Porque eu vejo tanta moça, né, fazendo selfie com iPhone 12. Ele disse, não, eles vendem uma capinha que imita o iPhone 12. Olha só. Então, a pessoa faz ali... isso é mashmor puro, né? Faz o selfie com um J5 antiguinho, né? Mas bota uma capinha imitando iPhone 12. Olha só como é que é o mundo, né? Tá? Então, aqui vem uma outra lição muito importante, né? Desses 180 dias de festa, né? Tá? Vocês se lembram, né? O que é o carnaval no Brasil? É uma semana de bacanal, né? Uma semana de Ashverosh, né? Tá? Então, é muito importante para nós, no nosso carral, as duas higienes, né? Espiritual e higiene corporal, né? A higiene espiritual nós fazemos ali, né? O pessoal de loja recebe esse tratamento, né? Ali logo na entrada e etc. Mas tem também a higiene corporal. A higiene corporal, né? Não é só a higiene física, né? Tomar banho, etc. Né?
Tem a higiene, que é manter a pele sadia, né? Quer dizer, não fazer tatuagens, essas coisas, mas tem a higiene interna, né? Interna dos nossos órgãos. Aí vem a importância da kashrut. É um erro muito grande, os irmãos, principalmente os evangélicos, né? Dizerem que depois de Rabi Yeshua pode comer tudo. Tá? Não, o homem não pode comer tudo, não é porque está em Vaikra 11 o que a gente deve comer e não deve comer. Não é por isso. Isso não é coisa para judeu. Isso é coisa para nossa saúde. Tá? Comer porcaria é intoxicação. É muito interessante, né? Meninas que têm assim espinha e etc., quando você vai ver, os pais têm uma alimentação errada e ela também tem uma alimentação errada. Come camarão, come caranguejo, essas coisas, né? Aí, do interior, vem para o exterior, né? Então, Vaikra 11, né? Não é em hipótese nenhuma, né? Não é em hipótese nenhuma relacionada com ser judeu ou não ser judeu. É a questão da saúde, a nossa saúde começa da kashrut. No livro de Daniel, né, a primeira instrução que ele nos dá qual é? Não vou sentar e comer da mesa do rei. Tá? Ou seja, eu vou para kashrut. Tá? Muito interessante. Essa semana nós vamos ver que a rainha Esther se alimentava de legumes. Tá? Muito importante o clipar essas entidades, né, que a gente acabou de ver, né, essas entidades que nos tiram da sincronia do errado e nos levam à otimização de pacotes positivos, imediatos e certos para a carne, os prazeres da carne. Né? E esse restaurante, eu nunca fui, né? Mas deve ser bom, né, pelo nome, né? Prazeres da carne. Né? Essas ações, né, que otimizam o prazer da carne, os quelipotes, né, essas entidades, né, elas nos trazem 4 elementos em troca. Nós sempre temos 4 elementos que a gente vai trocar. O primeiro elemento é mamão, money, né? Mamão, tá? Todo mundo quer dinheiro, ao ponto tal que chega a roubar, mentir, adulterar, corromper. Irmãos, prestem atenção. A Petrobras tinha acabado de passar por uma lava-jato que teve todos os seus diretores presos. Todos os diretores presos. Vocês se lembram disso? Lá aí, há 4 anos atrás, né? Todos os diretores presos. Um andar inteiro da Petrobras foi esvaziado para se estabelecer uma delegacia da Polícia Federal. 300 já vão ser presos. Olha só. Os camaradas estavam saqueando a Petrobras novamente, na diesel, na cara de todo mundo. Tá? Por quê? Porque por dinheiro, o homem é capaz de fazer tudo. Tá? É incrível. E isso é um prazer que Mashimor nos dá, o Clipar nos dá. Ele vem, suga e dá para a gente. Né? Esse pessoal todo vai ser preso. Né? A outra coisa que o Clipar também nos dá, a Chaverosh e Raman também nos dão, né? É o Kavod, honra, né? Tá? Então, quando a gente faz, né, começa nesses pacotes, né, nesses pacotes que nos afastam do errado, pô, cara, tu é o máximo, foi um show o que você fez, né? A honraria, né? Isso daí é maçonaria regular, né? Na maçonaria regular, o Sereníssimo, ele é gordo, né? Ele é obeso, de guiavá, de soberba, né? Tá? Todo fantasiado, né? Tá? Isso é uma coisa incrível, né? Então, a terceira coisa é a guiavá, o pride, né? O orgulho, né? Tá? É muito interessante que vocês prestem atenção nas filmagens, né, desses grandes facínoras, né, do Lula ao Fernandinho Beiramar, né, do Lula ao
Zé Dirceu, né? Todos esses facínoras, né? Eles são soberbos. Quando vai entrevistar, eles falam de forma soberba. Vocês já repararam isso? É um negócio impressionante, né? Esse Papa aí, né? Esse anticristo que está aí, né? Ele é soberbo. Vocês devem se lembrar da humildade de João Paulo II e do grande Ratzinger, né? Que ainda está vivo, né? Claro, o Bento XVI, né? Ainda está vivo, né? Tá? A humildade dele versus a arrogância desse argentino aí, né? Isso é incrível. Por quê? Porque o orgulho torna o facínora soberbo. Tá? Isso é uma das frases que eu mais gosto na Guimarães. Tá? A soberba faz do facínora um soberbo. Eu acho isso incrível. Né? A terceira é Raya Yotze, né? São relações pecaminosas. Né? Então, é incrível. Né? O camarada faz esses acordos de pacote de positivo imediato certo, começa a ganhar dinheiro aqui, etc. Né? Aí ele já troca o carro. Quando a gente vê, ele está com uma mocinha de 27, largou a mulher de 47. Isso é também o clipar leva o homem, né, a querer dar uma demonstração de virilidade, né? Isso é um negócio impressionante. Então, essas são as quatro driving force, né? As forças, né, que guiam essas entidades contra nós. Tá? A princípio, a gente acha legal, né? Tá? Então, o cidadão ele é fiscal, né? Honesto. Né? Aí ele recebe uma graninha lá, chegou em casa, melhorou o supermercado, aí já acostuma a mulher com um supermercado melhor, aí depois compra um carro para o filho, né? Uma vez eu perguntei a um filho de um fiscal, né? Você estuda em uma faculdade cara e tem uma BMW. Seu pai precisa trabalhar 10 anos para comprar uma BMW. Você nunca quis saber de onde veio a BMW? Isso é coisa de meu pai. Você entendeu? É incrível isso, né? Como a gente procura fechar os olhos, né, quando nós estamos com os prazeres da carne realmente atendidos. Né? Isso é incrível. Né? Então, assim, a Megilá, ela começa com a Shavuot declarando e demonstrando, né, tudo que ele vai fazer. Isso está aqui em Esther. Vamos aqui para Esther. Vamos para Esther 1:4. Durante 180 dias, ele apresentou aos seus convidados as riquezas do seu glorioso reino e o esplendor de sua majestade. Então todo mundo disse: eu quero isso aí também. Eu quero fazer parte desse espetáculo da terra. Irmãos, prestem atenção. O novo presidente da Petrobras, o general, chegou lá às 7 da manhã, às 11 horas já tinha demitido 300 corruptos dentro da Petrobras. 300. Não é 3. 3, ok. 3 corruptos, ok. 300. 300. Tá? A Petrobras já tem uma ideia, algo em torno de 20 bilhões de reais em prejuízo nesses 2 anos, devido a esses 300. Tá? Fora outras coisas que vão aparecer. Isso é incrível. Tá? Então, não tinham 300 há 2 anos atrás, né? Quando esse presidente, que há 11 meses não ia lá, apareceu na história. Né? Não tinha 300. É que a turma vai, o cara está se dando bem. Como é que eu faço para fazer parte dessa turma? Opa, é aí que eu quero chegar. Eu um dia vou chegar lá, né? E coisa e tal, né? Tá? Todos os povos, eles vieram para participar disso daí. Todos os povos, das 127, inclusive os israelitas. Inclusive Bnei Israel veio e disse: esse é o cara. Esse é o cara.
Então, os israelitas também se deixaram levar pelo clipá. Então, eles já estavam em Galut Bavili, por causa do lado Galut Levavá, né? Lá de Jerusalém. Agora eles estão novamente, caíram de novo. Tá? Que é exatamente o que houve na Petrobras. É um negócio impressionante isso. É um negócio impressionante. Há 2 anos atrás, todos os diretores foram presos em Curitiba. Não sei quantos foram demitidos da Petrobras. Polícia Federal, cadeia, esse negócio todo. 2 anos depois está todo mundo lá de novo no Galut Bavili. Né? Isso é incrível. Né? Então, o clipá, essas entidades, né? Essas entidades, tá? Essas entidades que nos levam aos prazeres da carne, né? Essas entidades, elas só conseguem operar em nós se nós sentirmos prazer. Tá? Então, quando o cidadão agora na Petrobras, esses 300 aí, não é que eles roubavam, só roubavam, eles sentiam prazer em roubar. Tá? O facínora, ele sente prazer em ser facínora. Tá? Um negócio incrível. Então, por exemplo, o irmão está lá comendo a carne, lá no Prazeres da Carne, né? Se ele está dizendo, puta, eu adoro carne, eu gosto de comer com sangue, muito. Aí ele realmente está indo nessa direção daqui, né? Tá? Essa direção. Mas se ele chega, como é quântico, né? A relação, ele chega e diz, pô, Baruch Hashem, que Hashem me permite eu comer carne. Baruch Hashem, porque Hashem deixou esse boi ser sacrificado para me dar esse prazer. Tá? Então, eu agradeço a Hashem por estar nesse restaurante, tendo a oportunidade de estar saboreando essa carne, sabendo que bilhões de habitantes no planeta nunca terão a possibilidade de estar recebendo uma carne dessa no prato como eu estou. Ele instantaneamente ele sai daqui para cá. É um negócio impressionante. Né? Se o irmão começar a ter como hábito, né? Tá? Eu estou na festa de Arshaverosh. Ok. Hasher Rosh. O irmão do cabeção. Eu estou na festa do irmão do cabeção. Hashem, obrigado por eu estar comendo carne hoje, porque eu não como carne há 3 meses. Tá? Então, não importa onde você está comendo a carne. Você acabou de dizer que aquilo que você está recebendo de Hashem. Você não está de Mashiach. Você não está recebendo de Mashimó. Isso é uma mudança radical que o cabalista consegue fazer na vida dele. Tá? Então, hoje de manhã, puxa, eu estava realmente cavode, né, dando glórias lá, né, ao mamão. Né? Pô, o mamão estava maravilhoso. Estava um negócio fora de série aquele mamão. Tá? Diz, pô, Baruch Hashem por esse mamão. Hashem é extraordinário. Tá? Então, sabe o que acontece? O mamão, ele faz bem para você. Tá? Então, por exemplo, irmão, né, que está assim, engordando, diabetes subindo, etc. Durante a semana, faça dieta. No sábado, pode exagerar. Se o irmão gosta de leite condensado, não coma durante a semana. 6 dias trabalharás. 6 dias sem leite condensado. No sábado, pode comer. Você não vai engordar. Tá? Por quê? Porque o sábado é sagrado, é um portal. Tá? Então, aquele leite condensado não vai te fazer mal. Ele vai te fazer bem. Porque foi Hashem que te deu. Porque você está respeitando o Shabat. Tá? Então, é muito importante, né, que, assim como nós buscamos os festivais para ser um portal de se conectar com Hashem, né, nós temos os portais. Né? Pegar aqui nós temos um ano, né? Nós temos o ano, tá? Nós temos a curva do ano, eu faço a luz e crio as trevas, né? Nós temos o ano, né? E nós temos os portais, Shabbatot, Rosh Hodesh,
os Hagim aqui, né? Os 4, né? Tá? Assim como Hashem nos dá os festivais, né? Nos dá os portais, e nós nos preparamos para viver essa bênção do portal, irmãos, tenham isso em mente. Os Kelipot preparam festivais para a gente. Tá? Então, prepara o carnaval, prepara a festa de São João, prepara Natal, prepara Ano Novo na praia. Opa, prepara tudo. Tá? Então, nós temos que focar nos nossos festivais. Tá? Nós, maçons cabalistas, temos 4, né? Pessa, Sabeave, Yom Kippur, Rosh Hashanah e agora o Hakipurim, né? Então, isso é muito importante, tá? Então, o Clipá só consegue dominar o irmão se ele sentir prazer nessa fonte. Vocês podem estar certos. O Facínora sente prazer em ser Facínora. Esses 300 aí da Petrobras sentiam prazer em fazer parte desses 300. Cara, nós estamos fazendo cada puta negócio, você entendeu? É o prazer. Se a gente não sente prazer, o Clipá, ele não consegue se alimentar da nossa bateria. Então, esses são nós estamos falando de 180 dias de extravaganza, né? Tá? Isso é exatamente o que ocorre conosco, né? Durante a nossa vida, né? Nós temos esses períodos, né, de extravaganza, que a gente tem que saber ponderar, nós temos que saber fazer o balanço, conforme Mordecai e Esther vai nos ensinar nesse livro, tá? Então, esse livro, ele nos traz essas duas forças presentes, né? Aqui nós vamos ter Haman e Hashaverosh, aqui nós vamos ter Esther e Mordecai, tá? Nós vamos ter esse balanço, né? Então, Ratzon, então, né? Quer dizer, o desejo da carne, né? Ele nos é dominado porque nós deixamos o que ele passa alimentar da gente, tá? Então, nós vimos que o verbo é sugar. Tá? A mãe deixa o bebê sugar seu sangue. A cachorrinha deixa os filhotinhos sugarem seu sangue. Mas tem um limite, tá? Tem um limite. Então, todos nós temos clipar em nós, tá? Mas nós temos que dar limite. Opa, isso aí já chega, tá? Ok, então é legal fazer o happy hour com os irmãos da empresa, é legal. Baruch Hashem por isso. Mas não toda sexta-feira, tá? Uma vez por mês, né? Fala, mulher, hoje é aquela sexta-feira que os irmãos se reúnem depois do trabalho, eu vou chegar mais tarde. Mas não pode ser hábito, tá? Pode ser toda sexta-feira, tá? Beber um pouco a mais, não tem problema. Inclusive, uma mitzvah dessa semana será beber, né? Tá? Okay. Então, isso daí é muito importante nós entendermos que isso daqui não é errado. O errado é deixar o Ratzon nos dominar. Nós temos que ter o controle sobre o Ratzon. Tá? Beber um bom vinho é extraordinário. Quem é que fez o vinho? Hashem. Sabe, Hashem, Baruch Hashem por esse vinho bom que eu estou tomando. Esse é que é o grande espetáculo da Terra. É esse equilíbrio. E esse equilíbrio está aqui. Esse equilíbrio está aqui. Essa é a curva do Errad. Essa é a curva do equilíbrio. Tá? Então, tem irmãos que extrapolam em pacotes dos prazeres da carne. Tem irmãos que conseguem
se manter de forma equilibrada. Então, o que é o Kadosh, o santo, o separado? Não é estar separado do profano, é estar com controle sobre o profano. Tá? É aí que o cabalista é diferente do resto do povo, né? Tá? Porque na Kabbalah não tem proibição nenhuma. Tá? Então, se você, por exemplo, é um religioso, judeu, cristão, seja lá o que for, você tem proibições. Tá? Nós não temos. Nós temos equilíbrio. Né? Tá? Tudo pode, desde que seja equilibrado, sabendo que é Hashem que está nos dando isso. Tá? Então, essas são as entidades, né, espirituais que vão aparecer no livro de Esther. Né? No livro de Esther. Nós temos a Hashaverosh, né, que nós já vimos que é Haver Rosh, né, irmão do cabeça. Tá? Então nós já vimos que é Amalek presente. Por quê? Nabucodonosor era descendente de Nimrod. Nimrod é descendente das entidades que geram Amalek. Né? Amalek nós já vimos que neto de Esav. Né? Nós já vimos isso na instrução. Baruch Hashem por isso. Tá? Então, agora a outra entidade é Ramã. Né? Então, aonde aparece Ramã? Tá? Aonde Ramã aparece? Nós temos que entender que existe a Torá, os 5 primeiros livros da Tanakh. Tá? E depois tem um monte de outros livros. Né? Depois tem 24 livros. Tá? Esses 24 livros nada mais são do que situações relacionadas com a Torá. Então, Ramã está na Torá. Aonde está Ramã? Ramã aparece em Bereshit. Rami Haaretz. Tá? Então, não comerás do Rami Haaretz. Tá? Dessa árvore. Tá? Que são as mesmas letras. Eretz Menum. Tá? Ramã Eretz Menum. Tá? Por quê? Porque, como é mundo do pensamento, como é que Nahash consegue fazer a cabeça de Ravá? Certamente não morrerás. Nahash, que não era uma cobra, era um hominídeo, né? Tá? Ele não chega e diz, não, vem cá, ó, eu estou comendo aqui, não está me fazendo mal, eu não morri. Você está vendo? Aí eu cortei aqui, vamos supor que fosse lá a maçã, que não é, né? Tá? Ó, tá vendo? A fruta é legal, não tem bicho dentro. Não. Ele domina a mente de Rava. Né? Não, certamente não morrerás. Tá? Então, é o controle do pensamento. Hoje, nesse exato momento no planeta, nós vivemos Gog e Magog e Irome. Nós sabemos que Irome é uma guerra de pensamento. É a guerra de pensamento. Então, aqui no Brasil, o governo Bolsonaro faz uma guerra de pensamento, vocês veem a imprensa, né, redes sociais, né, todas essas coisas. Idem nos Estados Unidos, idem na Europa. Né? Então, o mundo hoje ele está na situação do Megillat Esther, guerra de pensamento. Tá? 180 dias, em vez de ser 180 dias de extravagância, são 180 dias de trancamento, tá? Por quê? Porque o pensamento da pessoa está com medo. Eu estou com medo de pegar, de morrer, de ir para o hospital, né? Então, 180 dias disso aí. Então, outra energia, né? Então, Ramã, vocês já viram, né? Que Ramã é Rami Haaretz, né? Está desde o início da Torá, desde o início da criação, essa energia existe. É a energia do enganamento, tá? Do enganar, tá? Que está hoje presente na sociedade. Agora, sempre que vai haver
uma movimentação quântica, uma troca quântica, né? Nós já vimos que a troca é quântica, né? Eu posso sentar no prazeres da carne e comer a carne como os motoristas de caminhão lá do Clube Irmão Caminhoneiro da década de 80, né? Onde a gente fazia pesquisa e eles diziam, não, a churrascaria é boa porque sobra muita coisa no prato e o dono do posto não reclama. Tá? Eu posso chegar na churrascaria lá e comer de me empanturrar, como se fosse um troglodita. Mas eu posso chegar e saborear como se fosse um presente, um trumá de Hashem errado. Olha só, né? A mesma situação é o meu pensamento que vai dizer de que lado que eu estou. Tá? É a mesma coisa. É um negócio impressionante isso, né? Como tudo é quântico, né? Tá? Então, sempre que nós vamos ter um período de libertação, tá? A sociedade passa por um período de adormecimento. Então, Bnei Israel, naquela época, foi totalmente adormecido pelos 180 dias de extravagância. Todos caíram na ratoeira, todos. Tá? Com exceção de Mordecai. Tá? Eu nem estou falando de Esther, eu estou falando de Mordecai apenas. Só Mordecai não caiu, o resto todo mundo caiu. Tá? Então, esse período do Lula, aqui no Brasil, todo mundo caiu na extravagância do Lula, todo mundo. Tanto assim que ele foi eleito 4 vezes. 2 vezes o nome dele e 2 vezes o nome da Dilma. Todo mundo caiu. Tá? Todo mundo. Eu lá em 98, eu fui o primeiro a dizer, esse Fernando Henrique Cardoso, esse é o grande mal do Brasil. Tá? Eu fui caçado, né? Baruch Hashem, né? Que eu fui caçado. Eu fui caçado como Mordecai foi caçado. Baruch Hashem por isso. Tá? Para isso nós estudamos a Kabbalah Torá, né? Para isso, né? Então, sempre que vai haver uma movimentação da vinda de Mashiach, de uma preparação para Mashiach, de Simani Mashiach, de Tisele Mashiach, sempre que vai acontecer algo assim, acontece um fenômeno que nós chamamos em aramaico de dormita. Dormita é esse estado de sono que a pessoa fica, né? A coisa está acontecendo na frente dela, mas ela não reage, né? Ela não reage, tá? É um negócio impressionante isso daí. Tá? Então, quando lá a TV Cultura me chamou para o debate lá sobre desemprego, etc., eu disse, vocês têm a estatística desses 15 milhões de desempregados. Quantos votaram no Lula? 4 vezes, 3 vezes, 2 vezes e 1 vez? Que quem votou tem que estar desempregado. Por quê? Porque estava na festa de Archaverosh. Estava lá no pancadão do Archaverosh. Você entendeu? Tem que estar desempregado. Votou para estar desempregado. Tá? Porque essa é a lógica da Kabbalah. Meja fomeja. Você vota em Ramã, você vai obter enforcamento. Não tem outra. Tá? Isso é muito importante do irmão entender. Tá? Não existe tal coisa, eu estou sendo vítima de algo. Ninguém é vítima de nada. Nós, no Meja Fomeja, é que nos tornamos vítimas das nossas próprias atitudes. O famoso tiro no pé. Né? Tá? Então, nós estamos passando hoje, nesse exato momento, não é só no Brasil, não, né? Eu acho que no mundo, né? Por esse estado de dormita, tá? Então, aí para terminar a instrução de hoje, né? Tá? A instrução de hoje, nós fazemos o drashá, né? Do primeiro capítulo do Megilá, né? Amanhã nós vamos terminar, amanhã nós vamos estudar, né? Purim e providência divina, tá? Mas para fazer o drashá desse primeiro capítulo, né? O drashá é a fundação do mundo é combater Bed Midot e que é voto, meus desejos. Então, qual é a fundação do mundo? Por que nós estamos aqui, né? Então, vamos voltar lá
ao nosso gráfico de criação, que está meio apagado agora, né? Tá? Mas o Criador criou, né? Aqui, né? Direção Machia, direção Mashmor, né? Tá? Então, qual é a fundação do mundo? É nós combatermos Bad Midot e Keavot, desejos, né? Combater desejos. Mas combater desejos não significa não ter prazeres. Tá? Eu posso ir no prazeres da carne e saborear uma boa picanha. Tá? Eu tenho que ir na fruta, na feira e comprar um bom mamão, uma boa maçã. Tá? Eu tenho que saborear uma boa água mineral. Puxa, Baruch Hashem, por isso daí, tá? Mas eu não posso ser dominado pelos prazeres, tá? Então, o livro de Esther, o Megillah Esther, ele vai nos trazer essas mensagens, né? Que é como é que nós combatemos Bad Midot e Keavot, tá? Então, eu fico por aqui, né? Tá? Eu fico por aqui. Que os irmãos tenham entendido. Vocês agora peguem o primeiro capítulo de Esther, vocês estudem o primeiro capítulo de Esther, e em cada parsuk vocês procurem fazer o apposition com a instrução que foi dada agora. Que vocês fazendo isso, vai ser fácil entender o Megillah. Porque se vocês não fizerem isso, o Megillah nada vai ser mais do que uma história. Tá? E o Megillah não é uma história. Tá? Megillah é o que ocorre o tempo inteiro, ao longo do nosso calendário. O Megillah, o nosso calendário, ele sempre começa com Pessa e sempre termina com Purim. Tá? Então, isso é muito importante que a gente entenda como essas energias, né, elas estão ao longo da nossa história e como nós podemos lidar com essas energias, né? Tá?